Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta com mais uma meditação diária baseada nas lições bíblicas da CPAD. Para quem não sabe, nós estamos durante toda a semana produzindo um auxílio aos líderes de famílias para os seus cultos domésticos. E como base, nós estamos usando a leitura diária da revista da Escola Bíblica Dominical. Esta semana estamos com o tema Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, seguindo um raciocínio muito interessante sugerido pelo comentarista da lição, o qual iniciamos em Efésios capítulo 2, versículos 13 e 19, vendo que Cristo formou um novo povo, que é a igreja, por meio do seu sacrifício vicário. Depois, fomos ao Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27, e vimos que o poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. Logo em seguida, nós reafirmamos esta verdade, baseados em Atos, capítulo 7, versículo 48, bem como em Atos, capítulo 17, versículo 24. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Depois, o último vídeo, nós vimos que os apóstolos, eles são testemunhas oculares do ministério da morte e da ressurreição de Cristo, baseados em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e versículos 21 e 22. Hoje, para cumprir esse objetivo de firmar a verdade de que Cristo é a base da igreja e que nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas, nós temos aqui a sugestão de leitura diária para a nossa meditação, Isaías, capítulo 53, e versículos 1 a 12. Nós temos uma leitura um pouco extensa, mas eu quero chamar a sua atenção para acompanhar comigo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma da morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O tema para hoje é: Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Que leitura agradável, maravilhosa, especial. Não poderia ter um texto melhor do que esse, pois este é um texto inserido no livro do profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico. E de fato, Deus, ele se encarregou de revelar ao longo dos anos aos profetas. Quando nós lemos o Antigo Testamento,
É impressionante o que nós vemos. Vemos que mesmo permanecendo oculto no seio do seu Pai, o Verbo encarnado, o Messias, ele não deixou de anunciar gradativamente a sua vinda durante um longo período de preparação que transcorreu desde a queda dos nossos primeiros pais até a bendita hora da encarnação do Filho de Deus. E ele fez isto, sobretudo, por meio de uma sucessão gradual de profecias de índole singular. Observe que estas profecias formam uma admirável corrente de testemunhos, né, cujo primeiro elo foi colocado, por assim dizer, na mão do próprio Adão, e o último foi conectado a Cristo por intermédio de João Batista. De certo que as profecias messiânicas, os profetas do Antigo Testamento que falaram a respeito de Cristo, foram vozes sonoras que, uma após outra, clamavam por ordem e sob a inspiração de Deus eles diziam: o Messias virá, tenham fé, sabe? Ele já está vindo, acolham-no dignamente, ele está quase chegando, preparem-se e recebam-no. Essas profecias são maravilhosas e quando nós mergulhamos no Antigo Testamento, são muitas, mas muitas mesmo. Essas revelações, elas têm uma força extraordinária na mente de Deus. Aquelas célebres profecias tinham por finalidade principal preparar os homens, em particular o povo de Israel, claro, para a vinda do Senhor. De certo que a vinda de Cristo foi anunciada por muitos profetas. Portanto, meus amados, que Deus abençoe a sua vida e que esta reflexão, que esta meditação sirva para auxiliar no devocional com a sua família, no seu culto doméstico. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por permanecer até aqui e até a próxima.